bem-vindo ao nosso canal IASD Chinhamafer Channel. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que está nos proteger nesse momento muito difícil de pandemia. E, em segundo lugar, agradecer o telespectador que nos assiste de lá, em qualquer ponto do país, por que não do mundo onde você estiver, que fique atento, esteja conosco até no fim do nosso programa. E eu sou Oliveira Adolfo Fazenda, moderador da lição, e tenho o meu convidado, ele vai se apresentar. Olá, muito bom dia. Meu nome é João Trouxe. Estamos juntos para estudarmos a lição desta semana. Obrigado, irmão Joel. Esta semana nós vamos falar sobre possibilidades ilimitadas. Esse que é o nosso tema desta semana. E para começarmos, temos que pedir a presença do seu Espírito, do Espírito Santo, para que possa nos guiar ao longo do debate dessa lição. Irmão Joel, pode nos dar uma oração? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, saúde e proteção que nos concedeste. Desde a primeira hora do dia de hoje até esta hora, Senhor, queremos, em primeiro lugar, trazer os fardos dos pecados que cometemos ao longo desse período, Senhor, para que nos descarregue, para que nos sintamos, Senhor, à vontade diante de Ti. Também queremos convidar a Sua Santa Presença durante o estudo desta lição, Senhor, para que aquilo que queres que nós aprendamos, sejamos também edificados através dessa lição. Esteja com todos que estão lá em casa, em nome de Jesus, suplicamos. E amém. Amém. Como eu dizia, que esta semana nós vamos falar sobre possibilidades ilimitadas. Para falar sobre possibilidades ilimitadas, vou tentar decifrar esses dois termos, possibilidades e ilimitadas. Falar de possibilidades, estamos a falar de capacidade de poder fazer algo, e falar de ilimitado, estamos a falar de uma coisa que não tem limitação. Isto quer dizer uma capacidade de fazer algo sem nenhuma limitação. Este é o nosso tema. Então, nós vamos descobrir quem é esse ser que tem essa capacidade de fazer algo sem nenhuma limitação. Para podermos entender melhor, vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Obrigado, irmão. Deve ser que lá em casa acompanhou-nos atentamente essa leitura. Agora, irmão, pode tentar fazer uma relação ou qual é a relação que existe entre o nosso tema e esse verso para memorizar? Muito obrigado. A nossa lição fala sobre possibilidades ilimitadas que nós podemos ter. E quando se fala de possibilidades, nós olhamos assim com uma visão ampla, podemos não saber exatamente o que é a lição que ele nos ensina. Mas se formos ao verso, ele está a falar-nos que mas um só Espírito e realiza todas essas coisas, mas de uma forma individual. Isto é, o Espírito Santo ele nos dá algumas capacidades para nós fazermos umas coisas, mas sem limite. Não é? Se nós tivermos capacidade de fazer algumas coisas que são do mundo, temos algumas limitações. Você pode estudar doutorado de alguma coisa, mas você não vai fazer tudo. Tem limitação de alguma coisa. Mas aqui a lição nos ensina que o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer algo sem nenhum limite. Agora, irmão, vamos tentar falar um pouco sobre diferentes nos dons, mas unidos no serviço. Diferentes nos dons, unidos no serviço. Ali nós vamos tentar ver que podemos nos basear um pouco nos discípulos, se formos a verificar os discípulos que trabalharam com Jesus.
eles tinham dons diferentes. E isso era uma grande vantagem, não era uma desvantagem por eles serem diferentes. Podemos ver que eles eram de origens diferentes, tinham capacidades ou personalidades diferentes, mas tinham a única missão. Até podemos citar alguns exemplos de alguns discípulos, como por exemplo o Mateus. Mateus era uma pessoa precisa, exata e correta. Temos mais outro, o Pedro. Pedro era uma pessoa muito precipitada ao falar, mas com espírito de liderança. Vamos ver também o outro, Tomé. Tomé é aquele que todos nós parece que nós conhecemos, duvidoso, que para ele concordar que Jesus tinha ressurgido, devia tocar mesmo no corpo dele. Também podemos falar do João que disse que era bondoso e franco. Franco estamos a tentar dizer uma pessoa que sempre fala a verdade, mesmo que a situação seja pior, mas ele prefere falar a verdade. Então, para podermos entender melhor isso, vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. No versículo 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Obrigado, irmão. Então, partindo desse versículo que o irmão acabou de ler, então, será que existem necessidades de pessoas com dons diferentes dentro de uma igreja? Claro que existe. Podemos pegar como exemplo uma atividade apenas, ou atividade de um dia, de um sábado. Sim. Começamos o sábado com a lição da escola sabatina. Depois temos o momento de cânticos. Depois temos o momento de pregação. Imagina que se a igreja tivesse apenas pregadores, quem que havia de dar a lição? Quem que havia de cantar na igreja? E se fôssemos todos cantores, quem que havia de pregar? Então há necessidade que a igreja tenha vários dons. E ainda que todos tivessem o dom de cantar, dar lição e pregar, mas só dentro da igreja, não visitar, não dar estudos bíblicos para as pessoas, como é que a palavra de Deus expandiria-se? Não haveria essa possibilidade. Então há necessidade que a igreja tenha pessoas com vários dons, de modo que a palavra de Deus seja expandida para os confins da terra. E agora vamos tentar falar um pouco sobre Deus, o dador de todos os dons. Deus, o dador de todos os dons. Para podermos entender isso, podemos ler no livro de 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok, obrigado. Então, partindo desse versículo, irmão, que acabou de ler, a quem Deus concede dons espirituais? Bom, os dons espirituais estão para todos nós, mas Ele não distribui todos os dons a todas as pessoas da mesma forma. São divididos de forma diferente, de acordo com o que Deus quer com essa pessoa. Então, há quem tem um dom de cantar, Deus dá esse dom. Outro é concedido o dom de ensinar. Então, os dons são distribuídos para todas as pessoas de formas diferentes, segundo o que Ele quer. Obrigado, irmão. E além nós podemos ver uma passagem da irmã Ellen G. White, que escreveu uma carta para um certo homem a tentar sensibilizar para ele poder usar os dons que aquele homem tinha.
Há certas pessoas que talvez, vamos tomar um exemplo, dentro de uma igreja. Ele, quando você lhe diz que irmão, a sua tarefa é de limpar, fazer limpeza do templo, ele se despreza. Talvez ele fica a cobiçar aquele cargo de ser ancião. Quer dizer, estamos a tentar dizer que se a irmã Ellen G. White estava a apelar aquele homem para usar o dom que tinha, assim, que todos os dons são importantes dentro de uma igreja, isso tudo é para o avanço da própria palavra de Deus. Todos nós nunca vamos ter o mesmo dom, mas os dons são diferentes. Cada um use aquele dom que tem para o benefício ou para a glória de Deus. Indo para frente, irmão, vamos tentar falar um pouco sobre o propósito dos dons espirituais. Será que Deus dá esses dons espirituais só por dar ou tem um propósito quando Ele concede esses dons? Para podermos entender melhor, irmão, vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 até 16. E Ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta da operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Obrigado, irmão. Nesse versículo que o irmão estava a ler, nós descobrimos de uma forma detalhada alguns dons, tipos de dons. Alguém disse que Deus concede a algumas pessoas dons de ensinar, alguns dons da profecia, alguns até podem ter dons de hospitalidade. Quer dizer, dons são diferentes, cada pessoa é dada consoante ou de acordo com a vontade de Deus. Então, irmão, quais são os propósitos desses dons? Bom, nós sabemos que tudo o que Deus faz é com algum propósito. Se existe alguém que faz coisas sem propósito, talvez seja o próprio homem. Mas Deus tudo faz com propósito. Se formos a olhar atentamente para o verso 14, ele nos diz quais são os objetivos ou os propósitos para os quais Deus dá os dons. A pregação do Evangelho. Ele diz que existem algumas coisas que são pregadas para as pessoas, mas que são enganos. Então, há necessidade de que alguém já capacitada com o Espírito Santo, que vai dizer, irmão, isso está errado, a coisa é assim. Mas já capacitado, a pessoa consegue falar com ousadia, como aprendemos na lição da semana passada, fala com ousadia e a pessoa consegue perceber que realmente estava seguindo coisas erradas, e a partir daqui tem que seguir coisa correta, mas isso depois da pessoa ser capacitada para trabalhar de uma forma eficaz. Obrigado, irmão. E podemos ver que também dentro desses dons, esses dons têm um determinado propósito, como o irmão Joel estava a dizer. Não é para termos dons para podermos nos exaltar ou para podermos, quer dizer, vermos como se fossem dons de um benefício pessoal. O propósito sempre é para glorificar o nome de Deus. Então, agora vamos falar um pouco de descobrindo os dons. Como é que nós podemos descobrir os diferentes dons que nós temos? Realmente, podemos todos nós termos dons, mas
é possível que existam pessoas que até agora não descobriram que dom que ele tem, como que ele deve desenvolver aquele dom. Então, para podermos entender melhor isso, vamos ler o livro de Tiago 1:5. A palavra do Senhor diz o seguinte: E, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Obrigado. Podemos ler de novo o livro de Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Obrigado, irmão. Agora, partindo desses 2 versículos que nós lemos, como que podemos descobrir os dons que Deus nos dá? O que nós podemos fazer para descobrir os dons que Deus nos dá? Se nós tivermos de coração aberto para fazer tarefa para Jesus, Ele nos dá. Mas nós já ouvimos o próprio Deus a dizer que Ele já sabe tudo o que nós queremos sem mesmo falarmos nada. Mas é necessário que nós manifestemos essa vontade, não só na nossa mente ou no coração, mas expressando. Então, para nós descobrirmos os nossos dons, é necessário que nós peçamos. É verdade, irmãos. Ali em casa já ouviu que para você descobrir o seu dom, é melhor que peça ao próprio Deus. Ele, quando você fazer uma oração pedindo descobrir esse dom, Ele vai te revelar para conhecer esse dom. E também nós podemos descobrir que os dons não aparecem desenvolvidos, que precisa de fazer esse pedido para você poder desenvolver esse dom. E estamos quase para a reta final, irmão, e vamos terminar a falar um pouco sobre desenvolvimento dos dons. Como é que nós podemos desenvolver os dons? Para podermos entender melhor isso, vamos abrir no livro de Mateus 25, versículo 14 e 15. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ok, obrigado. Nós estamos a falar de desenvolver os dons. Como é que nós podemos desenvolver os dons? Para podermos desenvolver esses dons, nós já vemos no livro de Mateus 25, ali queremos dizer que a segunda vinda de Cristo é tipo comparada com a viagem de um certo homem que partiu para um determinado sítio e deixando certos talentos para os seus servos. O irmão pode tentar aprofundar? A parábola dos talentos pode nos ensinar muito bem. Jesus contou essa parábola falando sobre um homem que deixou aos seus servos alguns talentos que cada um devia desenvolver. É como se tivesse dado algum dinheiro para fazer alguma coisa para aumentar aquele fundo. Mas no fim da história nós soubemos que um que recebeu apenas um foi guardar porque tinha medo de, talvez, podíamos chamar de quebra, depois não conseguir aquele dinheiro. Mas depois o mestre, ele desprezou, não deu nenhuma recompensa àquele servo. Então, nós, com os dons que nós fomos dados por Deus, sejam eles muitos ou poucos, se nós não os desenvolver, não teremos recompensas deles. Então, é necessário que nós façamos o uso dos dons que nós fomos dados por Deus, para que Deus possa nos dar mais e recompensa sobre esses dons. Considerações finais, irmão. Se você, ali em casa, tem algum dom e você não usa, há de ser tirado.
Mas, se você acha que não tem nenhum dom, mas gostaria de ter algum, já está num bom caminho. Peça a Deus para te mostrar o dom que tem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectadores, por ter tido paciência de nos acompanhar ao longo desse curto tempo que estivemos a debater sobre a lição. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora, irmão, já estamos na reta final, vamos orar. Além disso, pedimos a si para poder inclinar o seu rosto para acompanhar a nossa oração. Bendito Senhor que habita nas alturas, queremos lhe agradecer por esse momento ímpar que nos deu para podermos falar sobre os dons. Pai, pedimos a presença do Seu Espírito Santo para que possa manifestar nos nossos corpos, para que possamos descobrir os dons que nós temos, de modo que possamos desenvolver a elas. Porque se não desenvolvermos a elas, na segunda vinda de Cristo, poderá nos retirar os poucos dons que nós temos. E o resto deixamos a nossa oração nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.